Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar na estratégia de um líder, digamos, em crise. E que crise? Estamos com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. O autor, o emissário Shaul, ou Paulo, está com a credibilidade dele sob ataque. Exato. E o jeito que ele se defende é um paradoxo fascinante sobre poder e bom sacrifício. A nossa missão aqui é entender por que ele constrói um argumento tão forte para defender os direitos dele só para, no fim, abrir mão de tudo. É uma situação de altíssima pressão. E ele precisava reafirmar a autoridade dele como emissário, como Sholiach. Certo. E para isso, ele começa listando os direitos que ele tinha, direitos que aparentemente ele não estava usando, e as pessoas estavam usando isso contra ele. E ele é bem específico, né? Muito específico. Ele fala do direito de ser sustentado pela comunidade, de ter uma esposa e viajar com ela. Como Kefo, Pedro, fazia. Isso, e de não precisar de um trabalho extra para se manter. Basicamente, o direito de ser um profissional da fé em tempo integral. Exatamente. E para não parecer que era uma coisa só dele, uma exigência pessoal, Ele vai mais fundo. ele ancora tudo na Torá, na lei de Moshe. Ele usa analogias do dia a dia, sabe? Um soldado é pago para lutar, um agricultor come o que planta. E tem a do boi, que é a mais forte. A mais forte. Ele cita a regra de não amordaçar o boi que está ali trabalhando no trigo. E o ponto, claro, não era sobre o bem-estar do animal. De jeito nenhum. Era um princípio. Quem trabalha no campo espiritual deveria poder, digamos, colher do campo material. Um argumento lógico, baseado na tradição, na lei. Então ele estabelece, sem deixar nenhuma dúvida, que ele tem o direito de ser pago pelo trabalho. Um caso legalmente impecável. Ok, e é aqui que a história vira. A grande virada. Depois de montar essa defesa toda, sólida, ele joga tudo pela janela. Diz que prefere morrer a aceitar qualquer pagamento. O que está acontecendo aqui? Parece fazer uma isca. Essa é a genialidade da estratégia. Ele não defende o direito para usar o direito. Certo. Ele defende para mostrar o valor do sacrifício dele. A verdadeira recompensa, o orgulho dele, não era o salário, era pregar a Bessorá, as boas novas de graça. Ah, entendi. Ao provar que tinha o direito, ele transforma a renúncia num ato de poder, não de fraqueza. Ele está dizendo, eu sou tão livre que posso escolher não usar a minha liberdade. Então, a liberdade, para ele, não é ter direitos, é ter a opção de abrir mão deles por uma causa maior. E isso vira uma estratégia. Uma estratégia de conexão. Exato. Ele diz que, sendo livre, se fez eved de todos. E a palavra hebraica aqui é muito forte, não é só servo. Tem um peso maior. Tem a conotação de escravo. Ele está dizendo que abriu mão da autonomia dele de forma radical para se conectar com cada grupo. Mas essa flexibilidade toda de ser tudo para todos não corre o risco de parecer falsidade? De ele não ser nada de verdade? Essa é a crítica que ele já antecipa. Ele deixa bem claro que, ao se adaptar agindo como um judeu que segue a Torá com outros judeus, ou vivendo de forma mais livre com os não-judeus, ele nunca abandona a fidelidade dele a Yah. É uma adaptação de método, não de princípio. O objetivo é sempre o mesmo. Que é? Remover qualquer obstáculo entre a pessoa e a mensagem. É um argumento bem denso. Como ele faz para essa ideia se conectar com as pessoas de Corinto, que não eram teólogas? Ele termina com a imagem que todo mundo ali conhecia muito bem. Os jogos. As competições atléticas. Isso. Corinto era famosa por isso. Ele pergunta, todos correm na arena, mas só um leva o prêmio, certo? Certo. Os atletas se disciplinam em tudo por uma coroa de louros, uma kéter que murcha. A dele, ele diz, é uma coroa que dura para sempre. E a lição é a disciplina. Ele diz que domo e subjugo o meu corpo como um lutador treinando para uma grande luta. Exato. A disciplina não era só para ser um pregador mais eficaz, mas para ele mesmo não ser desqualificado no final depois de ter treinado tantos outros. O risco era real para ele. Todo o sacrifício, toda a estratégia seria em vão se ele mesmo não cruzasse a linha de chegada. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O capítulo revela que a verdadeira liberdade nesse contexto não é a afirmação dos próprios direitos. Não mesmo.
mas a força de escolher servir, de abrir mão do que é seu por direito em nome de um propósito maior. É uma inversão completa da nossa lógica de poder. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Este mergulho focou num princípio espiritual sobre renunciar a direitos por uma missão. Sim. No nosso mundo, que cada vez mais enfatiza a afirmação dos direitos individuais, será que existem contextos seculares onde o ato voluntário de abrir mão de um direito pessoal pode ser a ação mais poderosa para o bem de uma comunidade, de uma causa? E onde a gente traça o limite dessa ideia?